Olá, pessoal do nono ano, do Integral Colégio de Curso de Araruna, pessoal aí que optou pelas aulas remotas. Como acordado na última aula, vamos aí para as correções das atividades. Livro didático, página 52. Tá? Lá tem a parte de interpretando documentos, né, qual está mostrando uma fotografia, né, de uma obra criada aí por Norman Rockwell. E aí tem uma questão, né? Qual é o contexto, né, da obra criada por Rockwell? Ele está falando de que aí, né? Está falando de 1930, tá? Meses depois, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, é o contexto que está representando na imagem. Quem são os personagens retratados na obra, né? Então, tem uma senhora, tem um rapaz ali que parece um burguês, né? Uma moça e provavelmente um açougueiro, tá? Ou um padeiro, que ele está de avental, né? Então pode ser um açougueiro ou um padeiro. Então são pessoas que estão ali. O que a cena retratada pelo artista simboliza, tá? Ele está representando ali o impacto, né, da crise da Bolsa de Valores de Nova York sobre a sociedade estadunidense. Então, pessoas diferentes estão correndo, estão ali atentos para o que está sendo colocado, né, num jornal ou alguma coisa que eles estão tentando ver, enxergar ou ler, tá certo? Então, são os impactos dessa crise que está afetando toda a população, certo? Já na página 53 e 54, né, tem um texto na página 53, né, que fala sobre a Grande Depressão. Diz o seguinte: entre 1929 e 1933, o número de suicídios aumentou notavelmente em Nova York. Já falei isso para vocês, né? Talvez tenha sido mera coincidência, isto é, que a maior crise econômica do mundo capitalista não possuísse relação direta com o súbito desinteresse pela existência manifestada pelos habitantes do coração financeiro do capitalismo mundial. No entanto, é provável que as falências, a ruína, a bancarrota de milhares de empresas, corretores de títulos, especuladores e o desespero de simples aplicadores de poupanças na bolsa tenham influído nessa repentina falta de vontade de viver. E não era para menos. Durante os anos anteriores, com altos e baixos, é verdade, os negócios haviam sido tão febris quanto excelentes. As pessoas iam dormir apenas remediadas e acordavam milionárias. As jogadas especulativas permitiam que, em questão de horas, algumas ações tivessem suas cotações aumentadas em 20% ou 30%. O enriquecimento fácil e rápido era a ilusão de todos os norte-americanos. Então, esse é um texto aí do Paulo Sandrone, falando sobre as consequências para a sociedade estadunidense com relação à crise de 29. Mais abaixo aí tem dois cartazes, né? Falando sobre a crise, né? O primeiro é vítimas de enchentes na fila da Cruz Vermelha em St. Louis, nos Estados Unidos. O contexto da Grande Depressão, no cartaz lê-se: o padrão de vida mais alto do mundo. Não existe modo de vida como o americano. E aí tem as pessoas aí procurando o auxílio do governo, né? E nesse caso específico da Cruz Vermelha, né? E o outro, fotografia da mãe acompanhada de seus filhos na Califórnia em 1936, totalmente desolada, né, cuidando de seus filhos com as roupas um pouco desgastadas, certo? Então vamos para as questões da página 54. Com base no documento, explique de que forma a crise de 29 afetou indústrias, comerciantes e investidores. Essa letra aí, ela afetou de forma que essas pessoas perderam sua produção, perderam as ações que investiram na bolsa, né? O comércio diminuiu, levou eles à falência, tá? Então, tanta coisa, né, que podemos citar. Ficaram endividados, né? Se suicidaram, né, porque não acreditavam naquilo que estava acontecendo, não sabiam como se impor a esses acontecimentos.
E a classe trabalhadora ficou desempregada, né, ficou sem casas, ficou sem auxílio do governo, que já não tinha, passaram fome, sofreram violências, né, sofreram com enchentes, como apresentou na figura da página 53, tá certo? Então, são várias as consequências para todas essas classes. 2. Explica a contradição social que há na fotografia de Margaret Bourke White, né? Mostra, primeiro, tem um quadro lá em cima, né? O modo de vida norte-americano, sem, né? Está falando aqui na página 53, o padrão de vida mais alto do mundo, não existe modo de vida como o americano. E quando vê, né? A crise de 29 acabou com todo esse padrão de vida, né? Pessoas passando fome, pessoas sendo socorridas por outras associações, por outros órgãos que não eram governo. Então, o modo de vida norte-americano, ele acabou, né? Ele iludiu as pessoas que realmente não aconteceu. Ele não conseguiu superar uma crise, certo? 3, né, a fotografia de Dorothea Lange, mãe imigrante, foi produzida no interior do estado da Califórnia durante o ano de 1936. O New Deal foi colocado em prática após a eleição de Franklin Delano Roosevelt, em 1932. Observando a fotografia, podemos afirmar que o plano econômico de fato teve efeito imediato sobre a vida das pessoas? Não, ele não teve, né? Porque essa foto é de 1936 e o plano é de 1932. Então, essa grande depressão ela continuou por anos, tá? De fato, ela só foi a economia norte-americana, a economia, a sociedade, ela se tornou visível a recuperação a partir de 38, 39. E ela só vai ser, de fato, radicada, digamos assim, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Certo? Página 55, o acordo organiza as ideias, né? Diz o seguinte: o acordo é um termo que pressupõe a concordância entre duas partes sobre determinado assunto. Quando Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos, propôs um pacote de medidas para reerguer a economia estadunidense, denominando New Deal, novos rumos. Ou seja, em tradução literal para o português, um novo acordo. A escolha dessa denominação pressupõe que anteriormente a esse acordo existia um outro, um velho acordo. Reflita sobre esse assunto e, com base nas informações do texto, responda às questões. Quem eram as partes envolvidas nesse acordo? Qual era o tema sobre o qual ele tratava? As partes envolvidas eram a população e o governo dos Estados Unidos, tá? E o tema previsto aí era a recuperação da economia estadunidense, tá? As partes envolvidas, o governo e a população, e o que eles estavam tratando era aí a recuperação da economia estadunidense, tá? Já na página 56, como era o acordo entre essas duas partes antes do New Deal? Antes era a partir do liberalismo econômico, né? Tudo estava ali influenciado, guiado, né? Estava sendo guiado aí pelo liberalismo econômico, né? Era a referência, não tinha interferência do Estado na economia, tá certo? Não tinha essa interferência. 3, em que o New Deal se diferenciava do acordo existente antes dele, né? A questão do intervencionismo estatal na economia. O Estado agora passou a intervir nessa economia, estabelecendo regras de preços, estabelecendo regras de fabricação, tá? E até de comercialização desses produtos. Questão 4. Este acordo foi aceito por todos os estadunidenses? Tá? Claro que não, né? A principal oposição vinha dos capitalistas que queriam o livre comércio, que não queriam a intervenção desse Estado. Então, a alta burguesia, os grandes capitalistas, os grandes empresários não concordaram com o New Deal, tá certo? Além disso, esse novo tipo de governo que foi instalado nos Estados Unidos se chama o Estado de Bem-Estar Social, né, o Welfare State, né, que foi baseado aí também no keynesianismo, né, que surgiu lá na Inglaterra e depois passou a se chamar também o Estado de Bem-Estar Social ou Welfare State, certo? Vamos aí para a página 57, questão 1, diz o seguinte, né? Quem visitasse Nova York, digamos, no início de 1932, veria um cenário de filme de terror.
As fábricas de automóveis, que no começo de 29 operavam a 100% de sua capacidade, agora arrastavam com 20% da produção dos bons tempos. Um em cada 4 norte-americanos estava sem trabalho, 1 milhão de sem empregos apenas em Nova York. A crise da economia mais poderosa do planeta, que teve a quebra da Bolsa de Nova York, como acelerador, arrastou o mundo inteiro. O colapso dos Estados Unidos, o maior importador do café brasileiro, acelerou-se de forma impressionante. O crash de nossa economia cafeeira e pavimentou o caminho para a Revolução de 30, um elemento decisivo para que a quebra da Bolsa acelerasse ao máximo a crise econômica foi a atitude do presidente Herbert Hoover, republicano ultraliberal como seu antecessor, Calvin Coolidge. Hoover recusou-se a envolver o Estado mais nas tentativas de recuperação. Ele pagaria caro por sua teimosia ultraliberal ao tentar se reeleger em 1932. Ou seja, ele não quis intervir na economia, né? Então ele vai pagar o preço por isso, não vai se reeleger. Além disso, está falando aqui do texto sobre o café brasileiro que vai sofrer com a a crise, né, desse café, tá certo? Na letra A, diz o seguinte: a quebra da Bolsa é tradicionalmente relacionada à crise de 29 e, posteriormente, à Grande Depressão. Por que a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 24 de outubro de 1929, não pode ser considerado o início da crise econômica? Porque essa crise ela vem se arrastando há algum tempo, né? Quando em 1925, 1926, os países europeus já estavam se recuperando, tá? Por isso que vai ter esses efeitos, tá certo? Então, vocês vão colocar aí que esses estados europeus, esses países europeus já estavam se recuperando, por isso. Essa crise ela já é sentida antes, mas ela só vai se tornar explícita no dia 24 de outubro de 1929. Na letra B, quais foram as consequências imediatas dos eventos de outubro de 1929? Quebra de empresas, bancos, instituições financeiras, falências de fábricas, empresários totalmente falidos, desemprego, tá certo? C, de que forma a crise de 29 afetou a economia brasileira? Eu falei, né, na outra aula para vocês. Os Estados Unidos eram o principal comprador, né, do café brasileiro. Estava em crise, não podia comprar. Logo, o Brasil só vendia, o principal comprador de café era os Estados Unidos. Então, não teve como comprar. Além disso, a República Velha, da qual já estudamos, vai entrar em crise, e a principal crise, um dos motivos dessa crise vai ser a crise, um dos principais motivos do fim da República Velha vai ser a crise de 29, que vai colocar a República Velha em crise, tá certo? Na questão D, mais que uma crise econômica, a crise de 29 e a Grande Depressão contribuíram para gerar mudanças políticas não apenas nos Estados Unidos, mas em todos os países da economia capitalista. Aí diz o seguinte: como a política econômica se configurou nos Estados Unidos após a crise? Maior intervencionismo na economia do Estado. O Estado vai intervir na economia. É dessa forma que se vai se configurar, certo? Questão 2, o texto a seguir aborda a vida nos Estados Unidos na década de 30. Diz o seguinte: num certo momento, calculou-se que, excluindo as famílias que habitavam no campo, mais ou menos 34 milhões de homens, mulheres e crianças não tinham renda alguma. Tratava-se de 28% da população. Os proprietários não conseguiam receber os aluguéis e, consequentemente, não podiam pagar os impostos. As receitas nas cidades desabaram, acabando com o sistema de assistência social, tal como era, e com os serviços. Em algumas áreas, as escolas fecharam durante a maior parte do ano. Em Nova York, em 1932, mais de 300 mil crianças ficaram sem escola por falta de recurso, e entre aquelas que eram socorridas pelo Departamento de Saúde, 20% mostraram casos de desnutrição. Olha aí, falando sobre as famílias, né, mais pobres. Então, você vai marcar F ou V para as afirmativas. Primeira afirmativa: é correto afirmar que toda a sociedade estadunidense que viveu a grande euforia econômica dos anos 30 nunca mais conseguiu se restabelecer? Não. Eu já falei para vocês, quando generaliza demais, a afirmativa está errada, então é falso.
Afirmativa 2. A desnutrição citada no texto é efeito da pobreza a que muitas famílias estavam sujeitas no período pela falta de emprego? Sim, verdadeiro, está correto. A afirmativa 3, já na página 58, diz o seguinte. O texto indica como a Grande Depressão, ocasionada pelos eventos de 29, afetou de maneira indistinta diferentes setores da sociedade, com certeza. Quem era mais pobre sofreu mais, desempregado, não tinha quem recorrer nesse momento. Tá? Então, a afirmativa 3 está correta. A afirmativa 4, mesmo com a crise, o governo estadunidense conseguiu manter alguns serviços essenciais da população? Não. Né? Aqueles que conseguiram não estavam funcionando como deveriam funcionar. Então, é falso. Última afirmativa, a leitura evidencia como a falta de dinheiro na sociedade estadunidense gerou um efeito cascata, afetando trabalhadores, proprietários e cidades inteiras. Se ninguém trabalhava, ninguém tinha dinheiro. Né? Ninguém tinha dinheiro, ninguém comprava, não pagava aluguel. Então, foi um efeito dominó ou um efeito cascata. Questão 3, né, tem a foto aí, né, desse rapaz, de costas, e tem o seguinte, né, lê-se: eu sei 3 ofícios, falo 3 línguas, lutei por 3 anos na Grande Guerra, tenho 3 filhos e não trabalho há 3 meses, mas eu quero um emprego, qualquer que fosse o emprego. Está falando de quê? Né? Essa questão é muito simples, né? Está falando da crise de 29, lógico. Então, letra D. Última questão, né? O New Deal visava restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais. Reativar o mercado interno, o que é importante pelo controle de preços e da produção, pela valorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. Tendo como referência o condicionamento histórico durante guerras, as medidas governamentais descritas objetivavam o quê? A. Flexibilizar as regras do mercado financeiro. Não. Fortalecer o sistema de tributação regressiva. Não estava tentando regredir em nada, né? C. Introduzir os dispositivos de contenção creditícia. Também não, né? Letra D, reacionar os custos de automação industrial mediante a negociação sindical, também não, então resta a letra E, né? Recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal é a mais correta, tá certo? Então, ficamos por aqui. Para a atividade de casa de vocês, vai ser o livro de atividades, da página 25 à página 28, certo? Então, uma ótima tarde e até mais.